Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando na carta aos Gálatas, capítulo 5, onde nós vamos estar meditando versículo por versículo e eu espero que você possa ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Vamos lá, você pode estar acompanhando comigo na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, o verso 1 a seguir diz assim a palavra do Senhor. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Agora, aqui Paulo começa enfatizando a liberdade de Cristo na nossa vida. Ele fala para os Gálatas e serve para mim e para você, mostrando que Cristo nos trouxe a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação espiritual. E ele está dizendo para os Gálatas para eles não voltarem para a escravidão da lei. Porque se eles voltassem para a lei, eles estavam voltando a ser escravos. E Jesus nos libertou de toda e qualquer escravidão espiritual e até mesmo da escravidão que a lei propunha para as pessoas. E Paulo vai dizer para eles continuarem firmes em Cristo, porque só em Jesus Cristo é que nós encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Verso 2. Gálatas 5, verso 2, Paulo está dizendo: prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Paulo aqui vai chamar a atenção, vai advertir aos Gálatas, porque os Gálatas estavam sendo influenciados por alguns judeus para se circuncidar, para poder voltar a obedecer à lei de Moisés para ser salvo. E Paulo está dizendo para eles, fazendo ali uma observação em relação à lei. Paulo está dizendo, se vocês voltarem para a lei, se vocês se circuncidar e quererem ser salvos pela lei, Paulo está dizendo, o que Cristo fez não serve de nada. A obra salvadora de Cristo para vocês, ela está sendo rejeitada por vocês. Paulo está dizendo, não serviu de nada, não vai servir de nada Jesus ter morrido na cruz para perdoar os seus pecados, não vai servir de nada o preço que Jesus pagou. Por quê? Porque eles estavam querendo pagar o preço e o preço que eles iam pagar também não ia servir de nada. Não ia servir de nada nem o que Cristo fez, nem o que eles iam fazer. Então Paulo está orientando eles a não se circuncidar, a não observarem aquilo que a lei dizia, mas aquilo que Cristo estava dizendo. Vamos para o verso 3. Repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Então Paulo está dizendo aqui que aquele que resolvesse obedecer à lei, nem que seja uma coisinha só da lei, Paulo está dizendo que esse homem é obrigado a cumprir toda a lei. E nós vemos na história da Bíblia que nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, conseguiu cumprir toda a lei. Somente Jesus que conseguiu cumprir a lei por completa. E um homem, quando ele não cumpria a lei de Moisés na sua totalidade, se ele errasse uma coisinha, ele já era culpado. Ainda que ele tivesse feito metade, não conseguia fazer nem a metade. Mas se não fizesse tudo, se não fosse 100% perfeito, cumprindo a lei 100%, não adiantaria de nada. E Paulo está dizendo, se vocês querem se circuncidar, guardar uma coisinha, vocês são obrigados a guardar toda a lei. Paulo está dizendo para eles, cuidado, o que vocês querem fazer, vocês não adianta querer fazer só uma parte, vou só circuncidar, não. Aí vai ter que guardar a lei toda. E a Bíblia mostra que o homem não consegue. O homem pecador não consegue. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o único que conseguiu cumprir aquilo que a lei exigia. E ele veio para mostrar que o homem agora não dependia mais da lei para ser salvo, para ser perdoado, mas dependia agora somente de confiar na sua graça, na sua salvação. Verso 4. O verso 4, Paulo vai dizer assim: vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Então aqui no versículo 4, aqui, Paulo vai fazer uma declaração bem forte. Ele vai alertar que aqueles que querem ser justificados, que querem ser recebidos por Deus mediante a lei, Paulo está dizendo, vocês estão afastados de Cristo. Você que pelo seu esforço, que guarda a lei, que diz que é um homem justo, você acha que isso daí vai fazer com que você esteja unido com Cristo? Não.
Paulo está dizendo que aqueles que querem guardar a lei, fazer seus esforços próprios, negando a graça de Deus, a salvação de Deus por Cristo, Paulo está dizendo, vocês estão separados de Deus. Versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Então aqui no versículo 5, Paulo vai mostrar a diferença daqueles que buscam a justiça da lei com os crentes justificados pela fé em Cristo. Paulo vai destacar que é pelo Espírito Santo, mediante a fé, que nós aguardamos a justiça de Deus que ele prometeu. Paulo está dizendo, não é pelo meus próprios esforços, não é pelos seus próprios esforços. Paulo está dizendo, é pela fé em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo que está em nós. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, se a gente não crê que é através do sacrifício de Jesus, nenhum esforço humano, nenhuma obra da lei, nada que você possa fazer, vai fazer com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, vai fazer com que você, de fato, venha alcançar a salvação. O verso 6, Paulo vai dizer o seguinte: pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Então Paulo vai mostrar aqui, no verso 6, que não importa se você guarda ou se você não guarda a lei. Quando você está unido com Cristo, não importa se eles tinham sido circuncidados ou não tinham circuncidado. Paulo vai dizer o que importa é a fé que é manifestada mediante o amor. Ele vai destacar a importância da fé em Cristo e vai expressar a necessidade de amar as pessoas, que é um dos dois mandamentos principais, que é a lei de Deus. A lei de Deus é essa. Toda a lei, Jesus veio, pagou o preço, cumpriu a lei, e agora ele veio dizer que a lei se resume em dois mandamentos, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus requer o quê? Fé. E o próximo como a ti mesmo. Então Paulo vai mostrar isso. Então não importa se a pessoa era ou não circuncidada, se era ou não judeus, o que importava era se a pessoa estava ali ligado com Cristo através da fé. Vamos agora ler o verso 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu a vocês a deixarem de seguir a verdade? Paulo vai mostrar aqui no versículo 7 a sua surpresa e decepção com os Gálatas, porque eles se afastaram do evangelho. Paulo disse assim, vocês foram influenciados por alguém para abandonar a fé, para se desviar do caminho da verdade, o caminho da liberdade, que é Cristo. Porque só Cristo, meu irmão, que vai trazer a verdadeira libertação. Nenhum dogma religioso, nenhuma lei do homem vai fazer com que a pessoa tenha, de fato, a verdadeira paz, a verdadeira comunhão com Deus. O caminho é Cristo. Então não é esforço humano, é o que Deus fez por nós que nos garante a salvação, que nos garante a vida eterna. É o que Deus fez por nós que faz com que a gente venha viver uma vida abençoada. Amém? Vamos ler o verso 8. O verso 8, Paulo vai dizer assim, e tome cuidado, viu? Porque aqui no versículo 7 ele está dizendo, quem convenceu vocês? Você foi convencido por alguém. Cuidado para que as pessoas não te convençam a abandonar o evangelho de Cristo. Verso 8 ele vai dizer, é claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Aqui no versículo 8, Paulo vai assegurar ali aos Gálatas que essa persuasão de abandonar o evangelho de Cristo não vem da fé, não vem de Deus. Paulo vai dizer, não foi Deus não. Ele vai dizer que é uma influência contrária de alguém que não crê na palavra de Deus, uma influência contrária àquilo que é divino. Paulo vai dizer isso aí é de origem humana, é de origem maligna. Isso aí não é de Deus, não. Não é de Deus quem influenciou vocês a abandonar o evangelho e crer que a salvação de vocês ia ser por obras, ou que as obras de vocês iriam completar a salvação. Não é, não. Isso aí não é de Deus. Paulo está dizendo, não foi Deus, não. Isso é influência maligna. Vamos agora para o versículo 9. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Paulo aqui no versículo 9, ele vai usar aqui uma metáfora conhecida naquela época para ilustrar a influência negativa. Como a influência negativa ela pode se espalhar rapidamente. E ele diz um pouco de fermento
fermenta toda a massa. Um pouquinho de fermento, você já viu? Coloca um pouquinho de fermento e a massa vai crescendo. Então, Paulo está mostrando ali que uma influência negativa pode afetar toda a igreja, como estava afetando os Gálatas. Uma pessoa só pode fazer com que prejudique um trabalho com uma falsa mensagem, com a mensagem distorcida, com uma heresia. Vamos ver o verso 10. Mas eu ainda tenho uma confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho a certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Então aqui no verso 10, Paulo vai dizer a confiança e a fidelidade que eles tinham nos Gálatas, né? Em voltar à verdade do Evangelho. Ele vai mostrar aqui que ele cria que eles iriam voltar para a doutrina verdadeira. E ele vai dizer que aqueles que estavam ali perturbando os irmãos, tentando tirar eles do verdadeiro evangelho, vai dizer que eles vão sofrer a condenação eterna por suas ações. Assim é na vida das pessoas que tentam tirar as pessoas do evangelho. Quantas pessoas a gente vê falando mal de dízimo? Ah, porque isso, porque não pode dar, e aquela coisa toda, tem que fazer. Cuidado, meu irmão. Você vai sofrer o castigo de Deus por estar indo contra a palavra, falando mal de igreja, falando mal de Jesus, falando mal da obra redentora de Cristo. Então, muito cuidado, porque isso aí vai trazer castigo de Deus para a sua vida, se você continuar nesse caminho. Se arrependa. Verso 11. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que eu sou perseguido? Se eu anunciar isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Aqui no versículo 11, Paulo vai mostrar aqui a sua integridade em defender o evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu sou perseguido não é porque eu prego a circuncisão. Paulo está dizendo, eu sou perseguido é porque eu prego o evangelho. Porque se eu pregasse a circuncisão, que o homem precisava circuncidar, guardar a lei para ser salvo, Paulo diz, eu não seria perseguido. Eu só sou perseguido porque eu prego a mensagem de Cristo, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o que nos salva. Então Paulo vai mostrar que a mensagem principal dele é o evangelho da cruz de Cristo Jesus. Então ele vai mostrar que o evangelho de Cristo se tornou uma ofensa para os judeus e para muitos, e por isso ele era perseguido. Vamos para o versículo 12. E quando esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Aqui no versículo 12, Paulo vai dizer do seu desejo, daqueles que estavam perturbando os Gálatas com as falsas doutrinas. Ele está dizendo que eles fossem castrados. O que é castrar? Ser removido. Que sejam removidos, porque Paulo estava preocupado com a segurança espiritual daquela igreja. Paulo estava desejando que aquela igreja estivesse protegida dessas influências negativas, dessas perturbações que eram contra o evangelho de Cristo, que é aquilo que Cristo não ordenava, que é guardar a lei para poder ser salvo, que a lei salvava. E Paulo vai mostrar a ele, eu desejo que eles sejam castrados, sejam eliminados do meio de vocês. Verso 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo vai lembrar os Gálatas que eles foram chamados para a liberdade em Cristo. Mas ele vai mostrar que o uso indevido dessa liberdade para satisfazer os seus próprios desejos carnais não é porque eu sou livre em Cristo, eu posso fazer todas as coisas. Eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Então, Paulo, cuidado para que essa liberdade que vocês têm em Cristo, vocês não usem ela indevidamente para satisfazer os seus desejos carnais. Aí Paulo vai encorajar eles a usar essa liberdade para quê? Para servir uns aos outros, em amor. Porque Paulo vai mostrar que a verdadeira liberdade é quando você encontra em se entregar, quando você se encontra em servir por amor aos outros. Paulo vai mostrar que a verdadeira liberdade é amar o próximo, é fazer o bem às pessoas, é propagar a mensagem do evangelho de Cristo. Verso 14, Paulo vai dizer assim, pois a lei se resume em um mandamento,
Pois a lei inteira, o que eu disse anteriormente, né? Pois a lei inteira se resume em um mandamento: ame os outros como vocês amam a vocês mesmos. Então Paulo vai dizer que toda a lei de Moisés, que Moisés tinha dado, ela agora vai se resumir em um único mandamento. Qual é esse mandamento? Amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando eu estou amando, quando estou falando do amor eros, do amor sexual, estou falando do amor de Deus, de preocupação com a salvação, de querer que a pessoa se volte para Deus, o amor de cuidar, de servir, Paulo está dizendo que quando você pratica esse amor, você está cumprindo a lei. Toda a lei. Quando? Quando o amor ao próximo. Quando você ama o próximo como você ama a si mesmo, quando você ama a Deus, então você está cumprindo a lei. Cumprir a lei não era se circuncidar, guardar dias ou participar de certas atividades, não. Paulo vai dizer que o amor ao próximo era o que fazia com que as pessoas estivessem cumprindo a lei. Vamos lá. Verso 15. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Olha o que Paulo está dizendo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Então Paulo aqui, no versículo 15, Paulo vai mostrar aqui como é que eles estavam, né? Os Gálatas, com muitas divisões, com muitos conflitos internos. E Paulo vai alertar para esse perigo de brigas internas ali, de disputas, que isso pode levar à destruição da igreja. Pode levar à destruição ali daquela comunidade. Paulo diz, cuidado, isso aí vai acabar com destruição. O verso 16, e a realidade, né? Pode ver, todas as igrejas que tem aquelas pessoas que Paulo diz, vocês agem igual animal selvagem, prejudicando uns aos outros. Paulo diz, vocês vão acabar se matando. Não só mata fisicamente, mas muitas vezes mata espiritualmente. Pessoas que saem da igreja, pessoas que se afastam do caminho do Senhor e até mesmo trabalhos que acabam por causa de pessoas que agem dessa maneira, como animal selvagem, ferindo uns aos outros, prejudicando a obra de Cristo. Verso 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Aqui no versículo 16, Paulo vai incentivar os irmãos de Gálatas a viverem pela orientação do Espírito Santo. Ele vai dizer que eles deviam resistir aos desejos carnais. Talvez você vai ficar chateado com a pessoa? Vai dar vontade de dar um murro na cara? Um tapa? Mas você vai se entregar a esse desejo carnal de querer fazer o mal? Não, seja guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai guiar você a liberar o perdão para essa pessoa, vai guiar você para orar para essa pessoa. Então, a vida do cristão, ela deve ser guiada pelo Espírito Santo, que é oposta, né, aos desejos carnais. Então, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, Paulo vai mostrar que elas não devem se entregar às suas obras da carne, aos seus desejos carnais de quererem prejudicar e fazer o mal às pessoas. Verso 17. Verso 17, Paulo vai dizer assim: porque a nossa natureza humana, que é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui no versículo 17, Paulo vai explicar esse conflito que tem da natureza humana, que é da nossa carne, contra o Espírito de Deus. Então, nós temos o Espírito de Deus, nós que somos cristãos, temos o Espírito de Deus que habita em nós, e nós temos esse corpo, essa natureza pecaminosa. Então, ele vai mostrar que é uma luta constante. Então, que o crente deve estar atento a isso, a essa luta, aos seus próprios desejos. Tem hora que você quer fazer a sua vontade, mas o Espírito Santo está ali te orientando. Paulo vai nos mostrar que existe uma guerra aí, uma guerra interior. E você deve estar atento para que você não seja dominado pela sua natureza humana, que quer fazer o que você... porque eu quero isso. Sim, eu quero isso. E Deus quer o quê? Qual é a vontade de Deus? Existe o meu querer e o querer de Deus. Então eu tenho que saber, porque eu tenho que estar alinhado com o querer de Deus e não com o meu querer. O verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Paulo aqui vai enfatizar
que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles estão livres da condenação da lei. Porque eles queriam voltar a praticar a lei. Então o Espírito Santo não está guiando vocês. Paulo vai destacar que quem é guiado pelo Espírito Santo não quer viver mais uma vida de legalismo. Porque ele sabe que é através do sacrifício de Cristo que há a redenção, a salvação, o perdão dos pecados. Então Paulo vai mostrar que quem é guiado pelo Espírito Santo não quer voltar a cumprir lei para querer ser justificado ou aceito por Deus. Não, Jesus já pagou o preço e eu creio na salvação mediante o sacrifício de Jesus, e quem é guiado pelo Espírito Santo vai andar no caminho de retidão. Quem é guiado pelo Espírito Santo não vai precisar de lei, porque o próprio Espírito Santo vai guiar ele em toda a verdade, vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Aqui no versículo 19, Paulo vai listar algumas obras da carne, que são evidentes na nossa natureza pecaminosa. Então ele vai mostrar aqui comportamentos imorais, comportamentos impuros. Aí ele vai falar da imoralidade sexual, da impureza. Então ele vai mostrar que tudo isso é contrário à santidade, tudo isso é contrário à vida cristã, à vida com Deus. Paulo vai dizer que isso é obra da carne, imoralidade sexual, impureza. Ele vai mostrar que tudo isso são ações indecentes da nossa natureza pecaminosa. Verso 20. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades. Presta atenção, inimizade. Sabe aquelas pessoas que gostam de ter muitos inimigos, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, ambições, egoísta, desunião, as divisões. Aqui no verso 20, Paulo vai continuar essa lista de obra da carne. Então, idolatria é obra da carne, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, facções. Paulo, tudo isso aí está refletindo uma coisa: falta do amor de Deus e amor ao próximo. E isso prejudica a igreja. Aonde tem ódio, aonde tem intriga, aonde tem discórdia, ciúme, egoísmo, sabe? Tudo isso aí, idolatria, tudo isso aí vai prejudicar a igreja. E Paulo estava mostrando que isso estava ali no meio dos Gálatas. E ele continua aqui no verso 21, dizendo assim: as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então Paulo aqui, no versículo 21, ele vai nos mostrar e advertir aqui para os Gálatas e para nós que todos esses pecados que foram listados vai fazer com que essas pessoas não herdem o reino de Deus. Então todos esses comportamentos pecaminosos, se a pessoa não se arrepender e não buscar ter uma vida com Deus, essa pessoa vai ficar de fora do reino dos céus, do reino de Deus. Verso 22. Mas o Espírito de Deus produz. O que o Espírito de Deus produz? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Vamos ler aqui o verso 23. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Aqui no versículo 21, Paulo vai mostrar, aqui no versículo 21, não, 22. O verso 22, Paulo aqui vai mostrar aqui a diferença das obras da carne com as obras do Espírito. Então ele vai listar aqui os 9 frutos do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, que é o amor, né? Amor ao próximo, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então Paulo vai enfatizar aqui que isso é virtude do Espírito Santo. Então quando é que uma pessoa se torna uma pessoa boa? Quando ela tem o Espírito Santo e permite o Espírito Santo produzir esses frutos nela. O fruto de amor, de paz, de paciência, de bondade, de fidelidade, de alegria. Sabe? Isso aí são frutos do Espírito Santo que nós devemos buscar. Só o Espírito Santo que pode produzir isso na gente. Você quer ser uma pessoa feliz? Busca se encher do Espírito Santo. Você quer ter paz? Busca se encher do Espírito Santo. Você quer ter paciência? Busca se encher do Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa boa? Busca se encher do Espírito Santo. Então são frutos do Espírito.
Você quer ter domínio próprio, dominar o seu corpo? Busca se encher do Espírito Santo. Paulo vai dizer que contra essas coisas não há lei. Não tem lei, meu irmão. Esse é o fruto do Espírito, não tem lei que prevaleça, não tem lei contra essas coisas. Verso 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Aqui no versículo 24, Paulo vai concluir aqui esse trecho, enfatizando que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões, os seus desejos. Isso significa o quê, bispo? Significa renúncia. Renunciaram. Estão agora tendo o poder de se controlar a sua carne, não exceder os limites dessa vida, reconhecendo o quê? Jesus como Senhor da sua vida e permitindo que o Espírito Santo transforme essas pessoas interiormente, permitindo que o Espírito Santo possa mudar a vida delas, tornando elas em pessoas melhores. Amém? O verso 25. Que o Espírito de Deus, verso 25, diz assim: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, Paulo aqui no verso 25 vai mostrar que o Espírito de Deus, é isso mesmo, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Então, quem nos deu a vida foi o próprio Deus. Então, ele está dizendo, deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus controlar os seus pensamentos, deixa Deus controlar as suas ações. Aquele que te deu a vida, ele sabe te guiar pelos melhores caminhos. Então, deixa ele guiar as suas emoções, a sua vida sentimental, os seus relacionamentos. Deixa o Espírito Santo guiar vocês. Verso 26. O verso 26, Paulo vai dizer assim: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então aqui no versículo 26, Paulo vai advertir os crentes contra o que? Arrogância, competição. Sempre tem, né? Competição ali nas igrejas, aquela coisa que Paulo está dizendo. Isso não pode estar em vocês. Esse negócio de competição, de ser orgulhoso, de achar que é melhor, de ter inveja das pessoas porque fulano faz e eu não. Não, meu irmão, vai chegar a sua hora. Tá certo? Então Paulo está dizendo que nós devemos evitar esses comportamentos, porque tudo isso causa o quê? Divisão. Tudo isso provoca a destruição da igreja. Amém? Então Paulo vai aí mostrar em Gálatas capítulo 5 a importância de nós vivermos em amor, em humildade, de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, vai mostrar as obras da lei e vai mostrar que nós não precisamos mais ser circuncidados, voltar à lei de Moisés, porque a obra salvadora de Cristo é o suficiente para nós termos uma vida transformada. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, para podermos compartilhar o próximo capítulo, tá bom? Que Deus abençoe, sucesso, 1 milhão de bênçãos. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas.